Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Grande Saiyaman Trader. E bom, pessoal, hoje eu quero responder alguns comentários do último vídeo, né? Sempre que possível, eu vou estar respondendo, tá? Na verdade, sempre é possível, né? Eu sempre tenho tempo disponível para responder vocês, que eu acho que é muito importante essa interação. É que às vezes não tem tanto comentário assim para eu responder, né, pessoal? Às vezes o pessoal acaba esquecendo de comentar ou algo do tipo. Ou, enfim. Mas, cara, se tiver bastante comentário, eu sempre vou estar vindo aqui nos vídeos, né, durante os registros OB, e vou estar respondendo vocês, beleza? E eu queria primeiramente agradecer a todo mundo que está acompanhando o canal, principalmente aí o Ronaldo, que ele fez um comentário aí falando que maratonou, né, assistiu todos os vídeos que faltava para ele. E galera, o Ronaldo ele tá aqui desde o começo do canal, e ele é uma pessoa que realmente entendeu o jogo, né? Ele entendeu o propósito do canal, e ele relatou também que ele estava que os vídeos ajudou muito ele, né, a questão mental, do mindset. E realmente, pessoal, o jogo, ele é 80% mental. E é sobre esse tema de vídeo que eu quero abordar hoje, tá? Então eu quero aproveitar o comentário do Ronaldo. Então muito obrigado, Ronaldo, pelo excelente assunto de vídeo que você acabou me gerando, beleza? E, pessoal, vamos lá. E antes de mais nada, senhores, vale lembrar que esse é o registro OB de número 46, tá? Para quem tá chegando agora no canal, eu sempre deixo a tagzinha nos vídeos registro OB, né, e o número do registro, que nada mais é do que registro de opções binárias, onde a gente pega e eu mostro o meu resultado em um determinado período, né? Esse é o registro do dia 5/1 de 2026, ou seja, começamos a primeira semana oficialmente, né, desse ano novo, digamos assim, porque na verdade sexta-feira a gente começou o mês de fato e eu já fiz as operações, porém a gente pegou um empate na sexta-feira, saímos negativos no dia e hoje, dia 5 novamente pegamos outro empate e saímos negativo, né? Então duas fatias aí amargas praticamente, né? Aquele amargo bem de leve, porque foi um empate, né? Nada muito grave, mas tudo bem porque eu confio no meu processo, eu sei que esse mês vai ser lucrativo, e se não for, o ano vai ser lucrativo, porque eu confio no meu processo, tá? E então, sem mais enrolações, né? Vamos direto para o tema do vídeo de hoje. Senhores, a grande verdade, né, senhores, é que não existe um segredo mirabolante, uma estratégia milagrosa que vai fazer você ser lucrativo no mercado, né? Eu venho tentando passar isso ao longo dos vídeos aqui do canal. E se vocês perceberem, que nem o Ronaldo foi uma pessoa que conseguiu realmente entender o verdadeiro jogo do mercado financeiro de opções binárias, que é um jogo muito mais mental do que qualquer outra coisa. E é por esse motivo que eu venho a cada vídeo tentando martelar na cabeça de vocês alguns conceitos e a forma certa de você enxergar esse mercado. Porque tem, sim, uma maneira específica, né? E comportamentos que você tem que ter diante do gráfico para poder ser um trader consistente e lucrativo. Né? Não basta só estratégia operacional, não. Como eu falei, 80% é mental. É uma repetição de comportamento. E é exatamente por esse motivo também que eu decidi desenvolver o curso, né? Entregar ele de forma gratuita. Porque, inclusive, o pessoal vem comentando, né, sobre o curso e tudo mais. E eu fico muito feliz que vocês estão, de certa forma, aguardando esse conteúdo, né? E que vocês conseguem enxergar valor. Porque é muito difícil, pessoal, principalmente nesse mercado, a gente encontrar algo diferenciado que realmente vai entregar resultado, sabe? Porque tem muita gente querendo vender coisa, entendeu? E eu fiquei até com o pé atrás de estar fazendo esse curso, porque é uma coisa que é algo que acaba demandando muito tempo, muita energia, né? Então eu tô preparando aula por aula, né? Eu estruturei vários módulos, primeira e segunda temporada. Tá um negócio ficando uma coisa bem bonita, visualmente falando, sabe? Tá igual uma Netflix mesmo, para poder entreter mais também, né, pessoal? Que eu acho que o importante é a gente trazer algo que talvez seja simples, porque, que nem eu falei, não tem muito segredo, né? É uma repetição diária de certos comportamentos, é um modo de você enxergar o mercado, entender como ele funciona e executar, né? Então, tipo, não tem segredos mirabolantes, que nem eu falei no começo do vídeo, porém, a forma como você faz os outros enxergarem o mercado, né? A forma como você ensina é muito impactante, né? Então, por isso que eu sempre tenho muito cuidado na forma que eu vou abordar certos temas sobre o mercado, e como entregar ele da melhor forma possível para que vocês consigam absorver e entender, né? Então eu tô assim tendo um trabalho, bastante trabalho, na verdade, para produzir esse tipo de conteúdo, né? E como eu estava falando, a gente fica meio assim, porque, cara, quando a gente entrega algo realmente bom e de forma gratuita, o pessoal normalmente não enxerga com bons olhos, digamos assim, né? Parece que o brasileiro, principalmente, não costuma valorizar aquilo que é entregado de forma gratuita, né? Ele ia falar, ah,
Pô, tipo, não sei por que também, pessoal, mas acho que é alguma mentalidade de escassez, de achar que o mais caro é o melhor, né? De tudo aquilo que custa mais, consequentemente, vai lhe entregar um resultado melhor, né? E muitas das vezes não é verdade, né? Tem muita marca de luxo aí que os caras pagam, porra, centenas de reais aí, e no final das contas, uma camiseta pelo que custar, sei lá, 20 vezes menos, vai ter a mesma, não digo a qualidade, porque querendo ou não, tem a questão do tecido, né, que engloba o custo, mas se a gente for pegar e comparar, é mais, você tá pagando mais pela logotipo do que em si pelo produto, né? Enfim, eu tô querendo dizer tudo isso pra vocês porque a gente tem essa mania de achar que aquilo que é gratuito, que vem de forma fácil, não é tão relevante, né? Então a gente já tem um pré-julgamento de não dar tanta atenção para aquilo que vem de forma gratuita. Então eu pensei, pô, mano, será que vale a pena eu gastar tanto tempo e ter tanto esforço para produzir um conteúdo, pô, fora da curva? Porque realmente, pessoal, eu tô tentando fazer o máximo possível de mim para entregar algo completamente diferenciado. Eu, pelo menos, nunca vi esse tipo de conteúdo sendo entregue no mercado. E não é fazendo propaganda, mas é porque eu fico com essa dúvida na minha cabeça, sabe? De, pô, mano, será que vale a pena entregar isso de graça? Será que eu não deveria cobrar pelo meu tempo que eu tô dedicando a isso? Porém, pessoal, quando eu vejo pessoas como o Ronaldo, como o Gabriel FX e diversas pessoas que estão comentando aí nos vídeos, falando que eu tenho ajudado eles, de certa forma, com os conteúdos aqui do canal, eu fico muito grato e eu vejo que esse é o objetivo central da coisa, sabe? Porque no final das contas eu estou desenvolvendo esse curso porque tem muita gente que às vezes chega aqui no canal de paraquedas. Ele entra num vídeo aleatório, gosta do conteúdo, mas, cara, lá no comecinho do canal, né, desde o primeiro vídeo, eu sempre tô trazendo conteúdos de extrema importância. E às vezes um conceito muito importante, algo extremamente relevante para você ter conhecimento e agregar no seu dia a dia de operações no trade, às vezes a pessoa acaba não vendo aquele conteúdo, né? Porque, pô, já ficou lá atrás no canal, sabe? E é por isso também que eu sempre tento repetir certos conceitos aqui no canal, tanto para ir fixando na mente de vocês, porque não basta você somente ouvir um dia, 2 dias, não, cara, tem coisas, pessoal, por mais que às vezes pareça chato ou fique repetitivo, mas a função secundária, né, é exatamente essa, para fixar na sua mente. Tem coisas que você tem que ver dia após dia para poder fixar, sempre relembrar do que tem que ser feito, entendeu? E também, né, para o pessoal que é novo aqui no canal, que chega num vídeo de repente, né, cair de paraquedas, que nem eu falei, poder absorver esse conteúdo também, né? E o curso é uma maneira de organizar esses conceitos de forma mais dinâmica. Ou seja, construir realmente um passo a passo, tipo, por onde começar, né? O que eu preciso entender primeiro? E é por isso que eu estou estruturando aula por aula, módulo por módulo, para que fique fácil, entendeu? De você poder entrar lá, tipo, vou começar por aqui e ter meio que um guia, né? Um mapa que vai te guiar pelo melhor caminho possível. Porque esse mercado, pessoal, já é um mercado que demanda muito tempo. E esse talvez seja o tema do próximo vídeo. Não sei se eu vou conseguir abordar tudo nesse vídeo aqui. E então, tipo assim, o Ronaldo, ele percebeu essa questão, né? Por isso que ele maratonou os vídeos, pessoal. Você acha que qualquer youtuber se pega e fala assim: vou maratonar o vídeo dele aqui e foda-se. Ou você tem que gostar muito da pessoa, ser realmente fã dela, ou o conteúdo que ela traz diariamente realmente é algo relevante e construtivo para você. E você não quer deixar passar nada, entendeu? E é por esse motivo que eu tô, né, estruturando o curso, beleza? Porque tem coisa que a gente precisa, pessoal, entender, né? E não adianta, por exemplo, eu explicar para você agora como que faz para você se jogar da montanha de uma forma que não vai te machucar, sem antes te mostrar os equipamentos para subir a montanha, te mostrar como subir e escalar essa montanha, né? Qual que é a melhor forma de você chegar lá em cima, entendeu? Então não adianta eu falar para você, ó, você vai descer da montanha desse jeito. Se você nem conseguiu chegar na montanha, se você nem está preparado psicologicamente, se você não tem as ferramentas certas para escalar essa montanha, entendeu? Se você não sabe qual que vai ser o percurso, tudo que vai demandar, né? Quanto de água você vai precisar, o que que você deve levar de alimento, será que você deve se preparar fisicamente? Que tipo de exercício você tem que fazer para ter o melhor físico possível para chegar lá? Entendeu? São várias, percebam que são vários fatores, pessoal. São diversas coisas que vocês precisam ter entendimento, né? Vocês precisam entender e também vocês precisam enxergar, entendeu? E é por esse motivo, é por isso que eu tô aqui. Essa vai ser a minha função durante esse curso, beleza? Então percebam que existe um paradoxo aí, né? Porque, embora volta e meia eu falo que não existe segredo, né? Que é simplesmente você repetir certos comportamentos e basicamente isso, pessoal, executar
fazer aquilo que tem que ser feito todo santo dia, né? Esse é o grande segredo, porque fora isso, não tem nada além disso, né? Não existe outro segredo, uma fórmula mágica ou uma estratégia, sabe? Então, e o paradoxo está justamente aí, porque embora não tenha segredo e pareça ser fácil, na prática não é assim que funciona. É extremamente difícil, né? Porque se fosse fácil, pessoal, não seria apenas 5% de todo o mercado que seria consistente e lucrativo, né? Seria muito pelo contrário, a maioria seria lucrativa e consistente. Mas de fato não é, né? E aí que entra o paradoxo. Né? Inclusive, se não existisse uma maneira certa de você enxergar o mercado, perceber como as coisas realmente são, se não tivesse é, comportamentos necessários para você ser lucrativo, se não tivesse algo a mais, digamos assim, né, entre aspas, algo a mais, se não tivesse, eu nem precisaria ter esse canal no YouTube, todo mundo saberia o que fazer, né? E eu nem precisaria estar desenvolvendo esse curso. Porém, pessoal, tem coisas que são necessárias você entender. Tem estágios que você tem que passar, né? E você precisa ver o processo e fazer parte dele, beleza? É que nem, pessoal, eu vou dar um exemplo da Bíblia. Eu não sei quantas pessoas que assistem o canal de fato acreditam em Deus e tudo mais, porém, entenda que a Bíblia é como se fosse o manual da vida. Ali, se você lê a Bíblia inteira, absorver o conhecimento do que está ali e realmente aplicar, cara, você vai ver como que a sua vida vai andar para frente, como que você vai se sentir melhor, mais confiante, que você vai parar de ter medo, porque uma das palavras que mais tem na Bíblia é não tenha medo, né? Também fala para você não ser ansioso, fala para você confiar em Deus. E no trade, eu não quero comparar Deus com o trade. Porém, pessoal, quando você entende que tem um meio que um manual, entre aspas, que se você seguir aquele manual, você vai se dar bem, quando você entende isso e começa a aplicar esse processo e começa a ter resultado, você percebe, putz, por que que eu não fiz isso antes, sabe? E com a Bíblia é exatamente isso, né? Quando você de fato aplica, você realmente vai ver os resultados, sabe? Porém, pessoal, aí que entra o grande detalhe, né? Se é tão fácil, se é tão simples, se não tem segredo nenhum, se para você ter uma vida boa basta você ler a Bíblia e aplicar, por que que pouca gente faz isso? Porque não é tão simples quanto parece. Esse é o grande paradoxo. Se você tentar aplicar o que está na Bíblia, se você tentar ser uma boa pessoa, pensar sempre no próximo, deixar os seus desejos e a sua vontade em segundo plano, né? Sempre enaltecer, ajudar o próximo, né? Antes de tentar se ajudar, entendeu? Quando você se coloca como uma pessoa humilde que tenta fazer o bem, e você acaba respeitando, digamos assim, as regras, né, de não falar mal do próximo, de não falar pelas costas, sabe? Enfim, vários fatores que, que se você acaba aplicando, você percebe uma grande diferença no seu dia a dia. Porém, o grande detalhe, pessoal, que, ó, percebam que o quão complexo é. Eu tô tentando explicar algo simples, só que é difícil, né? Eu tô dando várias voltas para poder falar para você que por mais que pareça ser simples, não é. É muito difícil, pessoal, você tentar ser uma pessoa boa. Quando você tenta ser uma pessoa boa, íntegra, humilde, enfim, seguir todos os princípios, né? Aplicar todos os princípios que tá ali na Bíblia, você percebe que é muito mais complexo do que parece, né? É que nem a nossa roupa, pessoal. Se a gente tenta sempre ser uma pessoa limpa, digamos assim, né? Vamos lá, eu percebi que eu tô tentando explicar algo muito simples e complexo ao mesmo tempo, e isso tá sendo difícil. Então eu vou usar uma metáfora para que você entenda, beleza? Então preste atenção no que eu vou falar agora, que vai resumir e fazer você entender tudo que eu tava tentando dizer até agora. Quando você veste uma roupa branca, né? E você fala para si mesmo, pô, eu quero ser uma pessoa limpa, eu não quero me sujar. E aí você fala, pô, então eu não vou sair de casa, né? Eu vou ficar preso no meu quarto porque eu não quero me sujar. Eu tô com uma camiseta branca, não quero, pô, que pegue poeira, não quero que pegue mancha, então eu vou ficar no meu quarto. Cara, automaticamente o seu corpo, ele foi feito pra gerar sujeira de certa forma. Você vai transpirar, entendeu? Você vai ficar sujo, mesmo que você fique trancado no seu quarto. E aí você vai ter que tomar banho, né? Por isso que a gente toma banho todos os dias, né? Pelo menos esse era para ser o, o padrão, né? Espero que você tome banho, trader, todos os dias. Mas enfim, a questão é: você precisa tomar banho todos os dias para se limpar. E quando você tenta aplicar os conceitos que está na Bíblia,
é algo diário, é algo contínuo. Todo dia você tem que se desconstruir para se construir novamente, entendeu? Esse que é o grande paradoxo. E no trade é exatamente a mesma coisa. Quando eu falo que você tem que fazer aquilo que tem que ser feito todo santo dia, que todo dia é dia de você pegar uma nova fatia. E somente essa fatia, e depois voltar no dia seguinte para pegar uma nova fatia, na esperança que ela seja doce, saborosa. Porém, vai ter dias que você vai pegar uma fatia amarga. E aí, cara, você não tenta compensar esse sabor, você não tenta pegar outra fatia. Tipo, ah, peguei uma fatia amarga, vou pegar mais uma e torcer para que seja doce. E aí ela vem amarga de novo. Ou mesmo que venha doce, esse não é o padrão certo. É uma fatia por dia, todos os dias. Porque no longo prazo, você vai matar a sua fome, mesmo que você tenha dias amargos, entendeu? Então a questão é essa, né? É um controle interno que você tem que ter, né? E tem que aplicar todo santo dia. É algo contínuo, beleza? E é por isso que eu tô aqui, né? Era basicamente isso que eu queria dizer para você, que por mais que pareça simples, por mais que não tenha, né, um grande segredo, na prática é muito mais complexo, beleza? E a gente vai tentar, né, destrinchar essa complexidade, tentar simplificar, tentar entender e aplicar, porque de nada adianta eu só passar aqui diversos conceitos, te dizer tudo que tem que ser feito, se você não executar, porque no final das contas, trader, não adianta nada você saber exatamente o que tem que ser feito se você não consegue fazer aquilo, entendeu? Então, cara, pode vir o cara mais sábio do mundo, com os melhores conhecimentos, te passar tudo que você precisa para ser rico. Se você simplesmente ouvir e não começar a executar, nada vai adiantar. Então, no final das contas, por mais que eu tente te ajudar, a única pessoa capaz de realmente ajudar você é você mesmo. Beleza, senhores? Mas eu vou tentar falar de uma forma mais resumida sobre esse assunto. O mercado de opções binárias, ele demanda muito tempo, né? O seu crescimento, ele é gradual e lento. E quando você percebe isso e entende que vai demandar tempo, que você tem que seguir certos comportamentos, entender o mercado e ir executando dia após dia, né? E tentar não olhar o resultado diário, semanal, mas sim o resultado mensal, anual e por aí vai, né? Então, como é algo que não é do dia para a noite, que não é de um mês para o outro, que você vai ver grandes resultados, que você vai colher frutos maduros, né? Aquela maçã dourada, não vai vir no primeiro mês. Talvez demore um ano para você poder ver aquela maçã dourada suculenta que você vai colher o fruto, vai falar, putz, valeu a pena plantar sementinha por sementinha, dia após dia, né? Para no final das contas poder saborear essa maçã dourada. Porque entendam, pessoal, uma coisa muito importante, não é só no trade, mas tudo aquilo que é extraordinário, né? Sempre que vocês visualizam pessoas de sucesso que têm uma vida financeira boa, entenda que para eles chegar aonde eles estão agora, demorou tempo e muito esforço, tá? Não é algo fácil. Tem um preço a se pagar. Esse que é o ponto. Existe um preço que você tem que pagar para que no futuro você construa a sua liberdade financeira. E no mercado de opções binárias é exatamente isso que acontece. Você tem que pagar um preço caro, que vai demandar tempo, energia e outras coisas que eu vou estar abordando, né? Mas o ponto central é esse, né? Demanda muito tempo, é um mercado de longo prazo, e vocês, o quanto antes vocês entenderem isso, melhor vai ser, né? E também é algo muito, talvez, doloroso, né? Porque é uma faca de dois gumes. Por mais que no longo prazo seja prazeroso, a espera, só o fato de você entender que você vai ter que esperar, que não é algo fácil, que vai demandar tempo, isso já faz você ficar mais ansioso e às vezes, talvez, né, um pouco desamparado, sabe, de querer conquistar logo. Todo mundo quer, pessoal, o quanto antes enriquecer. Ainda mais nos dias atuais, onde, pô, a gente tá ali no Instagram, vendo várias pessoas tendo sucesso, a gente também quer ter, né? A gente quer se comparar, a gente quer se espelhar nessas pessoas, né? E querendo ou não, isso é prejudicial, porque gera esse mecanismo de comparação, né? De você querer ter a vida do outro, mas você não sabe o que se passa por trás, você não sabe como que ele chegou ali, entendeu? Então é muito complicada essa questão. Porém, a gente precisa ter consciência de que para você ser lucrativo no mercado, vai te demandar tempo e o tempo é o preço que você vai pagar, né? Porém, se a gente olhar de forma macro, se a gente olhar de cima, a gente vê que é muito compensador, porque se você acaba investindo, digamos que 3 anos, né? 3 anos executando tudo certinho, se dedicando ao trade, entendendo o mercado como ele funciona e executando dia após dia. Se passaram 3 anos, você, cara, já tá fazendo ali 1.000, 2.000, 3.000 reais por dia,
sabe? Tendo uma assertividade ali, porra, mediana, não é algo extraordinário, sabe, de assertivo, e mesmo assim você tem lucros bons, sabe? E a não ser que você já tenha uma banca, comece com uma banca muito grande, né? E aí o processo é um pouco mais curto. Porém, mesmo assim, pessoal, é algo que demanda tempo, beleza? Então, em qualquer um desses dois cenários, tanto quando você tem uma banca muito boa que vai te gerar um resultado maior, ou se você também começa de baixo, com banca pequena, que nem eu tô começando agora, né? Se você começa nesse nível, pessoal, e vai escalando aos poucos, você percebe que no longo prazo vai valer a pena. Porque tem muita gente que fica preso durante anos no emprego recebendo um salário mínimo, sabe? E mesmo assim, é aquilo que eu falei no vídeo anterior. Ele vive, é, ele trabalha para sobreviver e vive para trabalhar. Né? Então, no final das contas, ele não consegue juntar dinheiro porque ele está sobrevivendo, né? E também não consegue aproveitar a vida. Então, ele vive num ciclo ali, um loop infinito praticamente. E o mercado não. É algo que demora sim, com certeza, porém é algo evolutivo, né? É que nem um Pokémon. O Pokémon ele vai evoluindo. Quanto mais ele se esforça, mais ele evolui e mais ele fica forte. A cada evolução é como se fosse uma nova jornada, entendeu? E no trade é exatamente a mesma coisa. E o ponto central que eu quero trazer para vocês, porque às vezes eu tenho que andar em círculos, né, e explicar alguns conceitos para chegar onde eu quero chegar, para fazer vocês realmente entenderem o verdadeiro jogo. Porque eu tive que falar tudo isso para agora poder te dizer que, como se não bastasse várias adversidades, né? Principalmente o tempo e o preparo que você tem que ter, você ainda tem outras coisas que vão te prejudicar. E é por isso que pouca gente consegue sobreviver no mundo de opções binárias. E o que são essas outras coisas, fora a adversidade do tempo, e enfim, é basicamente o lado negro do mercado, né? É aquele lado que, pô, que pouca gente fala sobre, né? Que pouca gente consegue enxergar também, porque o que é vendido é um mundo ilusório, né? Tem muita gente querendo te enganar. Por isso que eu nunca vi um conteúdo tão grandioso, acho que eu posso dizer humildemente assim, né? Mas algo que realmente entrega a verdade, né? Algo que entrega um conhecimento empírico, algo que vai fazer você evoluir de verdade, porque o que a gente costuma ver, tanto no YouTube, quanto em venda de curso, e enfim, é basicamente a mesma coisa, né? São pessoas que querem te apresentar diversas estratégias, diversos operacionais, né? Ou querem ali te vender uma sala de sinal, querem lucrar em cima de você. Essa que é a realidade, né, pessoal? Eles não vivem do mercado em si. Eles ganham mais dinheiro vendendo aquele conhecimento que ele diz ser tão importante assim, né? Ele vive de curso, de venda de curso, mas não vive do mercado. E o curso dele é ensinando a viver no mercado. Então, tipo assim, não, sabe, é algo que não se conecta, entendeu? E é por isso que no começo do vídeo eu falei, pô, cara, será que eu devo ou não realmente entregar, ter todo esse esforço que eu tô tendo para produzir um conteúdo muito bom, e entregar ele de graça, sendo que a maioria dos brasileiros não valoriza esse tipo de coisa, né? Porém, como eu comentei anteriormente, são pessoas como o Ronaldo, como todo mundo que acompanha o canal, que, que tá aqui desde o começo, né? Ou se você tá chegando agora também e já conseguiu enxergar que o conteúdo que eu entrego aqui é de extremo valor, quando eu percebo, pessoal, que eu realmente estou, de certa forma, mudando vida de pessoas, que eu estou fazendo pessoas melhorarem, evoluírem e terem um resultado lucrativo nesse mercado, quando eu percebo que eu estou conseguindo, de alguma forma, agregar na vida de vocês, isso é o que me dá mais motivação. Quando eu li o comentário do Ronaldo, cara, eu fiquei extremamente emocionado. Falei, putz, mano, eu tô no caminho certo, né? Então, se tinha alguma dúvida em relação a, pô, será que eu realmente devo entregar tudo isso de bandeja? Cara, isso só responde a essa pergunta. Com certeza, senhores, eu devo e eu vou fazer isso, tá? Eu vou entregar algo bom pra vocês de graça, beleza? Por quê? Porque, cara, a gente precisa ajudar de alguma forma. A gente precisa se ajudar, porque esse mercado já é muito solitário, né? Esse talvez é um tema que eu quero abordar em outros vídeos também, né? A questão da solidão no mundo do trade, porque, pessoal, é muito difícil você viver nesse mercado sem poder comentar, sem poder dialogar as suas frustrações ou os seus lucros com outras pessoas, porque a maioria das vezes a gente convive num mundo onde as pessoas não acreditam na gente. E ainda mais quando a gente está num mercado como esse, né? Opções binárias já é mal vista, é vista como cassino. Então sempre que a gente fala, pô, o que que você faz? Ah, eu sou trader, né? Eu mexo com o mercado de opções binárias. Cara, as pessoas já tendem a te olhar de uma forma diferente, de achar, putz, mano, esse cara aí tá iludido, tá ligado? Não vai dar certo, ele é, caiu na ilusão do cassino e não sei o quê, acha que você foi lesado, que você vai cair num golpe e que você vai se fuder. A realidade é essa, tá, pessoal? Quando você fala que você
ganha dinheiro com isso, as pessoas ou desacreditam, ou, na maioria das vezes desacreditam mesmo, tá? Essa que é a realidade. Ou se não, eles não dão muita bola, eles falam: "Putz, esse aí tá perdido, tipo, foda-se", e já era, né. Então é muito difícil. E é muito mais difícil ainda quando isso vem da sua própria família, sabe? Porque aonde mais acontece isso é dentro de casa, né? Onde você não consegue dialogar, é difícil a pessoa entender quando você passa por uma sequência ruim, tipo, pô, mano, se você compartilha aquilo que você vive, tipo, pô, hoje perdi tanto, amanhã perdi tanto, depois perdi tanto. A pessoa que tá vendo de fora não entende o processo. Esse que é o maior problema. Elas não entendem o processo, porque elas não estão inseridas no mercado. E mesmo aqueles que acham que entendem o processo, de fato, estão iludidos, porque é difícil a gente ver alguém que realmente mostra a verdade, mostra o verdadeiro processo, que mostra como o jogo realmente funciona, entendeu? Então é esse dilema, né, pessoal? Quem tá de fora acaba não entendendo o processo, então ele julga de forma errada. Ele acha que uma sequência ruim quer dizer que aquilo não funciona, que você tá perdendo tempo e que você tá vivendo uma ilusão, né? Então é muito desanimador você ver que pessoas próximas a você não te dão confiança, não acreditam em você e não te jogam pra cima, não tentam te ajudar, não tentam te incentivar, sabe? Muito pelo contrário, às vezes elas vão te desanimar, né? E é por conta disso, pessoal, que eu vivo produzindo conteúdo pra vocês, né? Porque eu acho que a gente acaba construindo um senso de comunidade, né? Muita gente que vem aqui no canal acaba se sentindo identificado, né? Acaba entendendo, pô, o que esse cara fala é verdade. Pessoal, eu não gosto, tá, de ficar atacando e julgando os outros traders do mercado, né, ou até mesmo os guru, né. Eu não tô aqui pra ficar denegrindo ninguém. Porém, a verdade tem que ser dita. E como tem gente que engana os outros, né, sempre existe o mal. Aonde tem o bem, tem o mal. E aonde tem o mal, tem o bem. E eu tô aqui pra ser a parte boa, pra representar o bem, entendeu? E a gente tem que se ajudar, pessoal, de qualquer forma possível, a gente sempre tem que ajudar o próximo, né? Então, sim, eu vou produzir um curso, vou entregar ele de forma gratuita, tá? E o meu objetivo é fazer com que mais pessoas entendam o verdadeiro jogo, que é um jogo mental, é um jogo de comportamento. E o quanto antes você entender isso, melhor vai ser.